Amém? Vamos nos assentando. Aqui no meio tem bastante lugar. Se quiserem chegar um pouquinho mais para frente, sentar no meio, fiquem bem à vontade. Hoje o tema da minha mensagem é um tanto distinto. Quando Jesus ele entrou no templo, um pouco nos dias antes dele ser crucificado, ele ficou muito indignado, ficou muito bravo, pegou o chicote e derrubou as mesas. E ele fez uma declaração, ele disse: a minha casa, isto é uma casa de oração. Por vós, porém, a transformais em covil de salteadores. E a casa de Deus, a princípio, ela é vista como um prédio, mas ela devia ser conhecida como uma casa de oração, um lugar de encontro com Deus. Um lugar onde nós conversamos com Deus, onde nós nos entregamos e rendemos a Ele. Interessante que quando nós pensamos sobre a oração, não sei como é que é o seu coração, meu coração sempre vem assim: puxa, devia de orar um pouco mais. Parece que a gente sempre podia orar um pouquinho mais. A gente podia ter um pouquinho mais de entrega ao Senhor. E o interessante é que a religião por si só, ela faz da casa de Deus um covil de salteadores. A gente só vem pedir, a gente só vem cobrar, a gente só vem querer receber. A gente fica pensando como o mundo pensa, o que eu posso ganhar com isso. E o chamado do Espírito Santo para a nossa vida, e nessa semana, mais uma vez eu fui tocado de uma forma especial sobre a oração, e lembrando que em julho do ano passado eu ministrei um pouquinho sobre a oração, como um tribunal de Deus, né? Até o resultado na sala de oração, você tem lá uma foto de um tribunal, para lembrar os processos, né? Porque a oração é uma petição, como que um advogado faz diante de um tribunal divino, para que você entenda, né, o juízo de Deus. E todo o tribunal ele é estabelecido assim para te favorecer. O seu pai é o juiz, o seu advogado principal é Jesus, o assistente na sua vida é o Espírito Santo. Você tem a palavra de Deus, as promessas de Deus, que é a constituição de Deus que te favorece. E você também tem um acusador que fica lá todo dia acusando. Mas quando você se posiciona no altar de Deus, no trono de Deus, você é abençoado. Nós falamos em setembro, outubro, sobre a oração do Pai Nosso. E entendendo que a oração do Pai Nosso não é uma oração em si, mas ela é mais um modelo, é um roteiro para que você possa orar a Deus. E esses dias eu ouvi a seguinte frase, e aquilo caiu como uma palavra de Deus no meu coração, dizendo assim: a fé exige um planejamento. Se você recebe uma palavra e não planeja em cima disso, fica simplesmente uma palavra. E é interessante quando você começa a pensar sobre isso, que quando Deus lhe dá uma palavra rema, você precisa estabelecer um plano de ação. A palavra rema diz assim, na oração de Jesus em João 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E hoje o Espírito Santo vai trabalhar com você e comigo com a pergunta: qual é o teu plano de santificação? Qual é o seu plano de consagração a Deus? Pessoal, íntimo. Quando você vê aqui que a Bíblia ela é o instrumento pela qual nós somos santificados, eu preciso ter um plano de leitura da Bíblia. Não é que nem aquele irmão que... Como é que você lê a Bíblia? Não, eu abro a Bíblia assim, ponho o dedo aqui. Essa é a palavra de Deus para mim hoje. Perigoso. De vez em quando dá para fazer, mas não é bem assim. Eu preciso ter um planejamento de leitura, por isso que nós falamos... Nós lemos um capítulo por dia, esse capítulo 3 vezes, e aí nós vamos lendo toda a Bíblia em uma vez ao ano, nos 3 anos, né, que isso leva. Quando a Bíblia diz assim: a minha casa é uma casa de oração, a pergunta é: qual é o nosso planejamento de oração que nós temos em casa? O seu planejamento pessoal. Nós incentivamos você a fazer o seu devocional diário, mas qual é o seu plano de oração com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua família? Qual é o plano? Qual é o plano que você tem
Quando você olha para o grupo familiar, e ali já está, de certa forma, planejado, um tempo de oração, o tempo de ministrar uns aos outros. Quando nós falamos em termos de igreja, a gente tem um plano, mesmo que simples, mas a gente tem, antes do culto, sempre tem um pessoal orando. Todo o grupo familiar, toda a coordenação, a cada 3 meses, deve de passar por ali e orar pelas celebrações e participar no processo. Eu estive observando o movimento Legendários, que para mim é um movimento de avivamento entre os homens, e por isso que ele é tão atacado hoje em dia, até pela mídia, já ganhou atenção especial. O que faz esse movimento ser tão forte? Em dezembro nós éramos 80 mil, hoje nós somos 110 mil. É um mover que está avivando os homens, está tocando com... encostando os homens de uma forma especial diante de Deus. E um dos planos deles é todo sábado de manhã a gente está lá orando na praça. Várias praças em Curitiba tem, você vai ver lá, uns laranjinhas lá, que nem a Patrícia, assim. Ela está de aniversário hoje, né? Parabéns para você. Estão lá orando, e tem um plano de oração. Amanhã de manhã, 5 da manhã, estão aqui, em várias igrejas, orando, consagrando o mês em oração. Há um planejamento de oração. E aqueles que vão participar, nós temos agora, nesse final de semana, alguns irmãos que estão, enquanto vai ter o encontro das mulheres, vão ter alguns irmãos da casa, que também vão estar servindo, já estão nesse processo de servir. Qual é que é o planejamento? Eles ficam 1 mês, 6 horas da manhã, orando, na telinha, a oração. Há um plano de oração. E o plano de oração faz com que a palavra que Deus te dá, o planejamento que Deus te dá, as coisas acontecerem. Se nós orarmos pela salvação da nossa família, dos nossos amigos, nós temos aí, no mês passado nós falamos sobre a oração por 3, é um planejamento. É um planejamento e tem toda uma direção para que você ore pelos seus familiares e amigos e continue a orar. Os meus 3 eu não consegui ainda trazer, mas estou lá orando por eles. O processo até eu conseguir romper, até o Senhor dizer assim, chega, agora pegue outros. Se nós não temos um plano de ação, um plano de fé para a nossa vida de oração, o que acontece? Você vai orar e de repente, orou, deu 5 minutos, puxa, eu já orei tudo, eu queria orar 1 hora. Se eu quero orar 15 minutos, eu tenho que ter um planejamento para 30 minutos, para 60 minutos. Se eu quero passar um dia em oração, eu preciso ter um planejamento. Se eu simplesmente me largo, eu vou fazer um tempo de oração, vou ver o que dá. Em poucos minutos, acabou o que eu tinha. Quando nós precisamos seguir o modelo para o nosso tempo de oração. A oração do Pai Nosso, que nós falamos há meses atrás, é um modelo. Se você seguir aquele modelo e caminhar em oração, facilmente você preenche 1 hora de oração e passa voando. Quando nós ficamos ali como legendários orando, 1 hora passa voando, porque tem um pequeno planejamento que a gente vai seguindo, preenche 1 hora. Então nós precisamos ter um modelo de oração, e eu quero te oferecer hoje esse modelo de oração. No tabernáculo de Moisés. O Marcelo podia aqui hoje dar uma aula para nós do que é o modelo de oração no tabernáculo de Moisés. E eu gostaria hoje de aplicar esse modelo de oração ao que a Bíblia pede para nós, que a gente se aperfeiçoe na nossa santidade, que a gente purifique o nosso espírito, purifique a nossa alma, purifique o nosso corpo. Há um mandato da parte de Deus que a gente se posicione nisso. Se eu não tenho um planejamento para a minha consagração a Deus, eu vou esfriar na minha fé. Tudo exige, quando você tem uma palavra de fé sobre a sua vida, essa palavra rema, essa palavra de fé, ela exige um planejamento para que você possa implementar e se posicionar diante disso. Então, eu queria te convidar, um mix, né, de leituras aqui, mas eu queria te convidar a 2 Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo 14 até o capítulo 7, versículo de número 1. Ele diz assim:
Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? O que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E o 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Algumas coisas, 3 coisas chaves que são ditas aqui. Primeiro, é o versículo 16, e que ele afirma que você e eu, nós somos santuários de Deus. O santuário é a habitação de Deus, onde Deus habita. E quando nós olharmos para o modelo de tabernáculos, você vai ver que Deus disse assim: construa um tabernáculo para mim, porque eu quero habitar no meio de vocês. Deus, ele sempre quer estar junto. Ele quer estar com você em tudo que você faz. E a parte do homem é construir o tabernáculo, construir um ambiente, separar um ambiente. Para quê? Para que Deus fale conosco. Deus ministra o nosso coração. E a partir desse fato que nós somos o santuário de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que o nosso corpo é templo do Espírito, nós somos chamados para viver a comunhão com Deus, o interagir, a comunhão, o falar com Ele, em tudo, aonde nós estamos. E ele diz aqui, nós precisamos cuidar muito para não misturar as coisas. Nós conversamos no último final de semana, o sistema capitalista é uma coisa, o reino de Deus é outra coisa, não se mistura. Os sistemas econômicos não se misturam. Eu preciso ter a mente de Deus. Como é que eu faço isso? Eu preciso me consagrar a Deus, porque se eu não abro um espaço para não misturar as coisas e ter bem claro quem eu sou em Cristo Jesus, eu vou ficar misturando as coisas. Então o texto aqui é muito claro, eu preciso consagrar ou purificar o meu espírito e o meu corpo. Tessalonicenses diz assim que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, vossa alma, vosso corpo, para que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus, preparados. Deus sempre tem uma parte e nós temos a nossa parte. Nós abrimos o ambiente, preparamos o ambiente e Ele preenche esse ambiente com a presença dEle. Quando você se consagra a Deus, consagra um tempo em oração a Deus, Deus ele vem naquele momento e ministra a sua vida. Ou tem a oportunidade de se manifestar porque tem a tua atenção. Então, vamos olhar para o tabernáculo com a pergunta: como eu posso me purificar? Ou como eu posso me santificar? Veja essa figura, a próxima figura, onde Deus pede, diz assim: habitarei e andarei entre eles, me construam um tabernáculo. Aqui você tem um desenho de como se imagina que era o tabernáculo. Você tem, ele era colocado exatamente no meio. As tribos, elas ficavam norte, sul, leste, oeste. Tinha todo o acampamento era bem ordenado. Também quem ficava na frente da porta. Você tem ali, quando você vê o fogo ali, que é o altar de bronze. Na sequência você vê a bacia de bronze. Depois você tem o tabernáculo em si. Em cima desse tabernáculo, a Bíblia diz que havia uma coluna de fogo durante a noite, e durante o dia havia uma nuvem que cobria eles, fazendo com que a noite ficasse mais ameno, o frio do deserto, e durante o dia ficasse mais tranquilo, né?
E eu tenho que me cuidar hoje para não entrar muito no detalhe. A gente fica curioso, né, Marcelo, de entrar, tem tanta riqueza, todo o evangelho está nesse desenho. Então vamos ir por partes, são 7 partes, né, que Deus nos permite entrar no louvor. Quando você pegar essas 7 partes e separar ali 5 minutos para cada uma das partes, o que acontecer? Você vai tranquilamente ficar com 35 minutos, né? É isso, né? Eu não sou tão bom em matemática. 35 minutos de oração. Se você fizer 3 minutos em cada parte, você pode ir mais enxuto. Se você colocar um pouquinho mais tempo e um pouquinho mais de meditação e conversa com Deus em cada uma das partes, você pode ter um tempo mais prolongado. O próximo. Então você tem, em primeiro lugar, é a porta. A porta, ela tinha essa cortina, eram 4 postes. Esses 4 postes lembram os 4 evangelhos. O azul, só por uma curiosidade, para não entrar muito no tema, mas você tem 4 cores básicas que são usadas aqui. E as cores, elas lembram ao próprio Senhor Jesus. O azul, como filho do homem, que é o evangelho de João, filho de Deus. O púrpura, que fala do rei, que em Mateus é apresentado. O escarlate, que é um vermelhão, né? Fala de Jesus como Salvador, que se apresenta em Lucas. E o linho fino, que é o branco, você tem a Jesus como um homem perfeito, o evangelho de Marcos. Então, a porta, a Bíblia diz muito claro lá no Salmo número 100, entrai por suas portas com ações de graças. O tempo de oração sempre começa com ação de graças. Quando você começa a glorificar a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua igreja, pela sua nação, você começa a se sintonizar com o Espírito Santo. Como nós conversamos há uns dias atrás, o ser cheio do Espírito Santo, uma das características é a gratidão. Quando você entra com ação de graças. Quando você pensa nos seus desafios que você tem no seu dia a dia, de santificação, você começa a agradecer que Deus, Ele fez uma obra perfeita para a sua vida, para que a sua vida possa ser um santuário do Espírito Santo. Agradecer, Espírito Santo, que paciência o Senhor tem comigo, na minha caminhada. Eu fico às vezes constrangido com o Espírito Santo, porque eu às vezes não dou bola para Ele. Mas, Senhor, me desculpe. Passei mais um tempo sem conversar com o Senhor, ou tomei decisão sem conversar com o Senhor. Como Ele tem paciência comigo. E a gratidão faz com que eu reconheça o agir dEle, a história dEle na nossa vida. A gratidão faz com que, se eu tenho algumas limitações e problemas que eu percebo na minha consagração, que eu não sei como vencer, a gratidão me faz começar a crer, a me sintonizar com Deus. E eu percebo que nas dificuldades e atribulações que eu passei no passado, Ele foi presente comigo hoje. E Ele vai ser no futuro também. Então a gratidão, ela me dá esse ambiente de sintonizar-se, de entrar em sintonia fina com o próprio Deus. E quando nós tomamos a ceia hoje, você agradeceu a Deus, Deus, obrigado pelo perdão dos meus pecados. Obrigado que o Senhor me comprou com o seu sangue. Obrigado que eu sou muito importante aos seus olhos. Que o Senhor me trata como um filho, como uma filha. Me faz pertencer ao povo de Deus. Muda a maneira de pensar e de falar. Você pode dizer assim, obrigado, Senhor. E aí você podia preencher ela com um tempo de oração de gratidão. E eu tinha um colega, eu já contei isso para você, né? Nós passávamos 1h30 só na gratidão. Só agradecendo a Deus. Porque a gente tinha um costume, quase que eu falei desgraçado, de sempre só ficar pedindo. Oh, vamos orar, então é só para pedir. Não. O pedir, ele vem bem lá no final. O começo é com gratidão. É com consagração, nesse processo de dar tempo para gratidão. Aí, pode passar? Tinha um versículo ali, né? Aí primeira coisa quando você entra,
você vai ver o altar de sacrifícios. É um altar de bronze, 2,5 metros por 2,5 metros mais ou menos. Ela era elevado numa plataforma. Era o lugar onde é que mais tinha trabalho. É onde mais nós temos trabalhos. Pessoalmente, é onde mais nós como pastores temos trabalho, no altar de sacrifício. Vale lembrar aqui que quando você pensa no nosso culto, nossa liturgia é baseada no tabernáculo. Todo culto, como nós temos, ele até está escrito no manual, ele é pensado baseado no processo do tabernáculo. O altar de sacrifício. A Bíblia diz lá em Romanos 12, primeiro versículo, nós normalmente lemos só o segundo, mas o primeiro versículo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pela graça, pelo favor que Deus tem dado para com a nossa vida, que apresenteis o vosso corpo, quer dizer, toda a sua vida, por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a lógica. Deus se doou por nós, se entregou por nós, e a lógica, o racional é, a gente se consagra a Ele também. Assim como um casal, quando ele quer estar unido, ele precisa se consagrar, se entregar um ao outro. Os pais se consagram aos filhos, e quando os filhos se consagram aos pais pela honra, o que acontece? Aí você tem o céu na terra. E a Bíblia diz aqui, eu rogo, eu peço, por favor, por gentileza, se apresente a Deus como sacrifício. Se apresente. É uma postura que você e eu nós tomamos. Como uma reação natural por tantas misericórdias, tanto favor de Deus que nós recebemos, que nós nos apresentamos em sacrifício para Ele. Bom, pastor, mas eu acho que no tempo da graça não tem sacrifício? Romanos 12, 1. Lembra isso. Esse processo, quando nós... Depois do nosso tempo de gratidão, isso fala aqui de rendição a Deus, da minha entrega a Ele, de uma entrega sem restrição. Quando você, por exemplo, eu faço isso todo dia de manhã, na minha devocional, eu sempre tenho um tempo de entrega, às vezes de medos, às vezes de ansiedades, às vezes de relacionamentos que eu tenho uma certa dificuldade. Quando eu tenho lutas financeiras, eu entrego as finanças. Quando eu tenho desânimo, é o momento de ofertar a Deus o meu desânimo. Quando eu tenho medo, é a hora de ofertar a Deus o meu medo. A minha ansiedade, eu vou ofertando para Ele. O interessante é que Deus, Ele é assim, né? Você oferta o teu medo, o que Ele te dá? Ele dá a sua paz. Você oferta a Ele a tua dúvida, Ele te dá certeza, Ele te dá convicção. Então, o lugar de sacrifício, a princípio, ele causa assim um pouquinho medo, um pouquinho salta insegurança, mas eu vou me sacrificar sim. Tudo que você sacrifica a Deus, o que acontece? É depurado pelo fogo. E te capacita a dar os próximos passos. Então, quando eu entrego para Deus meus medos, meus fracassos, minhas limitações, meus sentimentos ruins com relação aos meus irmãos, às vezes eu tenho um pensamento ruim contra meu irmão. Não vou olhar para ninguém aqui. O que eu faço com isso? Eu vou falar para os meus irmãos, você viu aquilo lá? Não. Eu vou contagiar com maldade. Eu preciso ir para o sacrifício. Preciso entregar isso para Deus. Os meus pensamentos contrários a Deus, meus desânimos. No altar de sacrifício, o que eu faço? Eu celebro o poder do sangue de Jesus, a graça dele. Nós podemos chamar esse altar de altar da graça de Deus. É o lugar onde que o favor de Deus veio ao nosso encontro. Jesus se ofertou por nós, e quando nós agora nos ofertamos a Ele, nos consagramos a Ele, nós percebemos que o poder do sangue de Jesus me trouxe o perdão. O poder do sangue de Jesus me purificou do pecado. O pecado não tem mais força na minha vida. O poder do sangue de Jesus me declarou justo diante de Deus. É favor, é graça. E quando eu estou ali, eu posso celebrar a minha libertação do império das trevas. Antes o acusador ficava me apurrinhando, me colocando pensamentos ruins, me atrapalhando, me acusando diante de Deus, me dando sentimentos ruins até com o próprio Deus. O que eu faço com isso? Consagro a Deus. Eu consagro a minha carne a Deus.
Eu consagro os meus desejos a Deus. Assim, eu tenho um plano de consagração pessoal. Como diz ali o texto, eu me purifico, eu vou me aperfeiçoando na santidade. Então, na prática, você pode dizer assim: obrigado, Senhor, pelo seu perdão pleno na minha vida. Obrigado, Senhor, que o Senhor me livrou da minha condenação eterna. Obrigado, Senhor, que o Senhor me abriu as portas para o coração do meu Pai. Obrigado, Senhor, que esse altar é o lugar da minha vitória, porque a cruz é o poder de Deus em ação, porque o poder de Deus, às vezes a gente acha que é o trimelique, mas o poder de Deus é quando você está desanimado, você entrega o desânimo e vem o ânimo de Deus na sua vida. É impressionante isso. Quando você vai se consagrando, vai entregando os seus medos, o sangue é aquele que o sangue do Cordeiro é que te cura, te sara, te ajuda nas fraquezas, é que te liberta de toda maldição. O sangue é que traz vitória da morte, sobre a morte e o inferno. O sangue tem poder. Você pode dizer assim: o sangue de Jesus tem poder. Há muitos anos atrás, tinha um irmão na igreja, a mãe dele era de uma igreja menor, assim, bem pentecostal. Ele disse, outro dia estava andando no lugar escuro, assim, aí apareceu um negócio lá. Foi a primeira reação dela? O sangue tem poder! Ela já esclareceu espiritualmente o ambiente. Planeje isso, qualquer dificuldade que você possa entrar, o sangue tem poder. Porque é o sangue de Jesus. Você celebra Ele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. Você se consagra a Ele. Esse é o ponto que talvez a gente precisaria gastar mais tempo, mas que a nossa carne quer gastar menos tempo. Então eu digo assim: Senhor, recebe o meu tempo de consagração ao Senhor. Eu reconheço. E quando eu passo para a próxima imagem, já atrás do altar de sacrifício, você tem uma bacia de bronze. O bronze é muito usado aqui porque o bronze significa o pecado que já foi julgado, já foi estabelecido. Então ela é uma bacia de bronze. O que eles faziam? As mulheres aí ofertaram os seus espelhos, e você, por dentro, ele era todo espelhado. Colocava água dentro. Quem você via quando você olhava para dentro daquela bacia? Você se via a si mesmo. E essa bacia de bronze, ela representa a palavra de Deus. Quando você lê com o coração aberto, e você lê essa palavra olhando, e ela começa a falar com você, você começa a ter um tempo de consagração. E você percebe aqui quando diz: purifique de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Senhor, do espírito, o meu espírito precisa ser santificado. Eu pensei que já estava beleza. Sim, o seu coração. Há uns 2 anos atrás, eu ministrei umas 10 mensagens aqui sobre esse purificar o seu coração, o seu espírito. No espírito estão as imagens, podemos falar na nossa linguagem, hoje em dia, o seu subconsciente. Onde é que estão as imagens de traumas, de medos, de inseguranças? Ali onde é que estão pensamentos e votos que a gente fez no passado. E quando diz aqui: Senhor, eu preciso purificar o meu espírito. Como é que eu faço isso, Senhor? Me ensina. E quando você se depara com essa bacia de bronze, você se depara com a palavra de Deus que é comparada com a água, e ela como espelho vai trabalhando a sua vida. E aí quando você começa a ler a palavra de Deus, é o seu primeiro contato com o falar de Deus. É o seu primeiro momento em que você se depara com o falar de Deus, com a sua vida, e você começa a meditar nessa palavra. O interessante é que o sacerdote, nessa época, eles precisavam lavar as mãos e os pés para poder entrar no santo lugar. Hoje, o Senhor Jesus, Ele só deu um dos dois. Qual é que é o dos dois? Os pés. As mãos falam de obras. A obra, Jesus completou ela plenamente. Mas os pés têm contato com o mundo ainda.
E a gente fica contaminado às vezes com as coisas do mundo. Alguém fala alguma coisa, alguém te fecha no trânsito, às vezes você tem uma conta para pagar e não sabe como fazer, você fica ansioso no processo, quer dizer, ficou contaminado. Todo desânimo, toda ansiedade é uma contaminação do mundo. Toda perversão sexual, luxúria, são contaminações que estão ao nosso redor. Se nós não percebermos os ambientes que nós entramos, nós precisamos lavar os nossos pés, e aí nós precisamos uns dos outros, né? Ao nos deparar com a palavra de Deus, nós vamos perceber coisas que Deus vai começar a chamar a atenção, e eu preciso agora pegar isso que o Senhor me falou aqui, se purifique, se aperfeiçoe na minha santidade. Senhor, como é que eu faço? Aí eu vou para a próxima fase. Aqui na leitura, você gasta o seu tempo lendo um capítulo, lendo ele 3 vezes, e aí você entra para o momento de comunhão íntima com Deus, que é o tabernáculo que fica logo na sequência. Ali tinham 5 colunas, né? Você tem 5 colunas na entrada, ela tinha essas várias coberturas, então o ambiente devia ser todo mais ameno, né? Fresco, apesar de ser abafado ali dentro. E você tinha, na primeira parte é o chamado Santo Lugar, e a parte dos fundos é chamada Santo dos Santos. Então você precisa passar ali pelos 5 ministérios, né? Eu preciso ser ministrado pelo evangelista, eu preciso ser ministrado pelo profeta, eu preciso ser ministrado pelo pastor. Todas as áreas eu preciso ser tocado pela parte de Deus. E então eu vou reconhecendo por isso, por intermédio disso, como o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor do meu espírito, o Senhor da minha carne, e eu vou reconhecendo o que o Senhor Jesus quer falar comigo ali. Então, no primeiro momento, veja a próxima foto, no primeiro momento eu vou me deparar com o candelabro. Veja o próximo, eu troquei aqui. Veja a mesa dos pães, é a mesa dos pães. A mesa dos pães ela não era muito grande, uns 90 centímetros de altura, assim, 45 por 90. Era uma mesa pequena e tinha 12 pães. E também ali havia um incensário, também havia incenso. Quando Jesus ele se depara com a situação, lá em João capítulo 4, que ele conversa com a samaritana, e os discípulos vêm e trazem pão para ele, ele diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Os pães aqui, que representam a vontade de Deus, que nos alimentam, que nos fortalecem, o homem não vive do pão em si, ele vive, na verdade, toda a palavra que procede da boca de Deus. E para que eu possa chegar a esse ponto do rema de Deus na minha vida, eu preciso perceber aqui o pão, e esse pão representa a minha vontade, a sua vontade. Eu estou diante de Deus e começo a submeter a Ele a minha vontade. Jesus ele dizia assim, em João 6, né, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E é um ponto crucial na nossa vida, na nossa consagração, quando nós pegamos a nossa vontade às vezes ela é tão confusa e ela se contamina tão fácil com o que as pessoas dizem, e às vezes coisas que eu tenho no meu coração, e eu preciso consagrar a minha vontade a Deus e dizer: Deus, toma a minha vontade. Minha vontade não é perdoar, mas a sua vontade é perdoar. Então me ajuda a perdoar, porque eu me submeto à sua orientação. Senhor, a sua orientação é que eu devo de orar mais com a minha família, a minha casa é uma casa de oração, então a minha casa lá em casa é um lugar de oração, então na minha casa eu preciso também, na minha residência, ter um tempo de oração. Senhor, como é que eu faço isso? Eu não tenho vontade de orar. Já te aconteceu isso ou não? Para mim acontece muitas vezes, eu não estou muito afim de orar, mas, Senhor, está aqui a minha vontade. Está aqui a minha vontade. Eu me submeto ao Senhor. Eu gosto muito do texto de Provérbios que diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos, a tua vontade, se agrade dos meus caminhos. Às vezes ele diz assim: se humilhe
Eu disse, mas o outro que tinha que se humilhar, não eu. Se humilhe. Sempre é melhor se humilhar, porque ali há a graça de Deus. E assim a gente é cheio de argumentos para com Deus, para com o que Ele fala para nós. E quando eu tenho essa experiência, depois de ler ali na bacia de bronze a palavra de Deus, depois de me ter consagrado e recebido toda a graça dEle sobre a minha vida, eu me deparo que eu preciso consagrar a minha vontade a Deus e dizer, Senhor, aqui está a minha vontade, no que o Senhor está falando. Às vezes a Silvia e eu temos um pega, por besteira. O que eu faço? Não, é ela que é culpada. Não vou falar com ela hoje. Quando fui para os legendários lá e comecei a passar pelos apertos ali, disse, a Silvia, ela me mandou aqui. Para eu passar esse perrengue aqui, para essa dificuldade. Sabe o quê? 72 horas não vou falar com ela. Vou dar um chega mais na... Até um pouquinho mais adiante, o Senhor me quebrantou. Eu disse, não é assim. Ai, ai. A submissão da nossa vontade. E aí quando eu me alimento da vontade de Deus, eu começo a receber o próximo. Volte ali para o candelabro. O candelabro, ele é a única luz que tem nesse ambiente do santo lugar. Consegue voltar? Ele é um candelabro, ele era feito de 32 quilos de ouro, e era uma peça só. Então, o Urives, né? O que trabalha ali com ouro, ele com martelada, ele ia trabalhando. Trabalhou as 7, e os 7, quando você encontra assim na Bíblia, você vai encontrar lá em Isaías 11, os 7 Espíritos de Deus, que são as 7 manifestações de Deus. Você vai encontrar isso em Apocalipse, essas peças elas aparecem de novo em Apocalipse, quando se fala do trono de Deus, e eu esqueci de falar, Moisés ele teve um arrebatamento e ele teve a visão do tabernáculo nos céus. E Deus disse para ele assim, faça exatamente como você viu. Seja exatamente nas medidas como você viu, ele recebeu um plano pronto de como Deus queria que fosse. Esse ambiente, como você está vendo ali, todos os postes que eram colocados ali, eles eram cobertos de ouro, então todo o ambiente era ouro. A luz, normalmente, quando era queimada ali no óleo, ela era amarela também, então o ambiente era um ambiente muito aconchegante. Imagina a sua sala, todo de ouro, aquela luzinha amarela, gostosa, assim, você está ali. E o candelabro fala então, em Apocalipse também fala dos 7 Espíritos de Deus, que são as suas 7 manifestações. Quando eu chego aqui, em relação ao Espírito de Deus, eu vou perceber que eu preciso consagrar a Ele os meus pensamentos, minha maneira de pensar. Para eu receber os pensamentos de Deus, eu já ofertei eles lá na cruz, eu já submeti a minha vontade a Deus e agora eu quero submeter o meu pensar diante de Deus. Onde agora a minha razão, a minha lógica, eu oferto ela a Deus. Deus, eu não entendo esse negócio de perdoar. Eu quero perdoar, mas me ensina o como. Nós normalmente queremos chegar aqui já no candelabro sem passar no altar de sacrifício. E aí não vai. A gente não está preparado para receber a revelação da parte de Deus. Eu preciso seguir devagarzinho os processos. E no começo parece que é um pouquinho truncado, demora muito, eu quero as coisas mais rápido. Mas eu preciso aprender no modelo que Deus me dá, a me achegar aqui, para que os pensamentos de Deus, que são muito superiores aos meus, os caminhos de Deus que são muito superiores, a minha mente é muito pequenininha para que eu possa acompanhar e querer dizer para Deus como é e não é as coisas. Eu preciso ter esse tempo, e aqui nesse tempo eu começo a meditar na palavra que eu recebi ali na bacia de bronze, onde eu me deparei com a minha dificuldade de obedecer, ou
a minha concordância com a vontade de Deus, eu começo a meditar, eu começo a conversar com Deus a respeito dessa palavra. E eu começo a falar com Deus a respeito das promessas, da minha consagração a Deus e como Ele quer se manifestar na minha vida. E quando você está nesse processo de consagração e você consagra os seus pensamentos a Deus, a sua lógica, os seus argumentos, você entrega para Ele, o que acontece? Os pensamentos de Deus vão lhe sendo revelados. Para com a sua casa, com a sua família. Esse é o momento em que a palavra de Deus fala assim, Deus começa a falar com você. O processo que era logos, que era o contexto todo das Escrituras, agora se torna pessoal, é você e Deus começa a ministrar a sua vida. E aí se torna o rema de Deus, você começa a receber o falar de Deus na sua vida. E aí, quando você percebe esse processo, você já deve estar nesse processo de oração, já bem quebrantadinho, bem receptivo para o falar de Deus. E aí entra o altar de incenso. Você tem no tabernáculo dois altares. Um altar que era o altar lá de sacrifícios, onde há o maior trabalho, a maior dificuldade que nós temos. E agora esse altar de incenso era o lugar onde eles traziam as brasas do altar de sacrifício, e eles colocavam aqui nesse altar de sacrifício, e ali eles colocavam aromas, e o ambiente era um ambiente choroso. Esse altar, ele é identificado em Apocalipse 8 como as orações, dizendo que Deus, Ele cheira as nossas orações. O que Ele cheira? Se eu tenho quebrantamento, e eu pego aquele fogo do quebrantamento e trago para o meu tempo de oração com Deus, Ele cheira o meu quebrantamento. Mas se Ele cheira a minha carne, Ele vai cheirar a carniça. E a minha oração não vai ser agradável a Ele. É eu quero. E eu fico argumentando com Ele. Esse altar de incenso é o lugar da oração, do coração, aonde você saiu da sua oração com a mente e entrou na sua rendição e você começa a orar de todo o coração, de toda a sua mente, de toda a sua força, de todos os teus sentimentos. Aqui há uma ligação profunda com o descanso de Deus, que Ele fala que quando você entra no descanso de Deus, como o Herman leu aqui agora, o versículo seguinte dizia ali que a paz de Deus guarda a nossa mente e guarda nosso coração. É o lugar onde que há uma transição entre, você daí já não sabe mais se você está presente ou se você já está no Espírito, se você está no céu ou você está na terra. É um momento de transição que você ora a Deus com o seu coração, e aí entra a sétima parte, o sétimo momento, que é o Santo dos Santos. Esse lugar o sacerdote podia entrar uma vez por ano só. Por causa do sangue do Cordeiro, você tem livre acesso todo dia. Glória a Deus. O sacerdote, ele entrava com o sangue que era aspergido lá. E ele precisava fazer tudo certinho, porque se ele entrasse aqui sem o sangue, ele era morto ali. E você hoje, quando você chega diante de Deus, e você está nesse processo construindo o seu tempo de oração, e buscando a Deus, como a palavra de Deus diz, buscai-me e vivei, você está no processo de busca. Nesse processo, você vai perceber que aqui é aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu entro no descanso de Deus, onde agora o próprio Deus vai começar a ministrar a minha vida, onde Ele vai falar comigo. Você vai ver que nessa foto ali de cima, você tem dentro da arca, você tem 3 objetos. Você tem um pote com o maná do deserto, você tinha as tábuas da lei, e você tinha a vara de Arão, que era a vara sacerdotal dele. O pote com maná é o rema de Deus, é o falar de Deus com a sua vida, que dia a dia Ele lhe dá.
O cajado de Arão é a autoridade sacerdotal que ele te dá na sua mão, para que você viva e manifeste como um reino de sacerdotes e você reine em todas as situações, porque você recebeu essa autoridade dele. As tábuas da lei é o que Romanos 8, que nós conversamos esses dias, é o preceito da lei que Deus coloca no seu coração. O pensamento, a estrutura de pensamento, a ordenança de Deus que é colocada no seu coração, não mais exteriormente, mas agora o preceito, o pensamento original de Deus é revelado no seu coração. E aqui você está em silêncio diante de Deus, ouvindo a voz dele, pronto para ouvir e receber. É um tempo que não é necessário palavras. Como o profeta diz, quando se achega diante de Deus, ou Jesus mesmo fala, ele diz ali poucas palavras. Não fale muito, deixe Deus falar com você. Porque você está no lugar de quieto, lugar de temor do Senhor, Ele está ministrando a sua vida. E às vezes o silêncio ministra muito da parte de Deus. Porque Ele vai nos tocando no nosso espírito, nós vamos percebendo os pensamentos, o ministrar dEle na sua vida. Essas são os 7 passos para a oração. E você tem esse privilégio em Cristo Jesus agora de fazer uma nova leitura. Você vai perceber o tabernáculo em Apocalipse, quando se abre os céus, ele se apresenta lá, a Arca da Aliança, ela aparece lá, ela desaparece lá depois dos reis, depois de Salomão ela desaparece, ela aparece somente de novo em Apocalipse. O texto de Deus diz assim: vós sois santuários do Deus vivente, habitarei e andarei entre vocês, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vocês são meus filhos e são minhas filhas. Por isso se purifique na sua alma, se purifique no seu espírito, se purifique no seu corpo. O jejum é uma excelente obra, uma excelente instrumentação para você se santificar diante de Deus. O tempo de oração é um momento de santificação. O momento de você declarar a palavra de Deus é um momento de santificação. E hoje eu queria aqui compartilhar contigo esse pensamento que quando você recebe uma palavra de fé, pegue os 7 passos e tenha um tempo com Deus. Separe um tempo para cada uma das coisas. Deus sempre vai nos desafiar a avançar em algo novo. Ele não é um Deus da mesmice. Ele tem sim os seus planos, mas é sempre algo novo. Então, quando Ele fala e você entra com ação de graças, você vai para o altar de sacrifícios, se consagra a Ele, se sacrifica a Ele por completo, você percebe a palavra dEle, você pega essa palavra e vai agora para a mesa dos pães ázimos ali, você vai para o candelabro, a sua vontade é submissa, a sua mente é submissa, você submete a todo o seu coração diante dele, você vai perceber que os céus se abrem sobre a sua vida, você vai ter experiências profundas em Deus. Ao ponto de ser arrebatado, de perder a noção do tempo, de perder a noção do espaço, do ambiente. E ali é o momento da transformação da nossa vida. Deus disse para Moisés: ali que eu vou falar com você, do tampo da arca, onde é que eu me torno propício. Aquela tampa tinha o nome de propiciação. Eu me torno propício para você, eu começo a conversar face a face com você. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Eu quero te convidar hoje a você dizer para Deus: Deus, me ensina o teu caminho na oração. Eu não quero só simplesmente orar e orar como todo mundo e ficar pedindo. Eu quero entender os teus caminhos. Os teus caminhos, esses 7 caminhos, são caminhos de Deus. Quando você segue os caminhos que Deus tem para a sua vida, você vai perceber que eles são muito superiores. Eu te ensinei hoje 7 caminhos para você, 7 estágios, né, nesse caminho. Como você tem na oração do Pai Nosso, você tem um processo, você tem outros modelos que você segue. Eu às vezes mudo de modelos para que não caia na mesmice. Quando a gente se acostuma, vou mudar agora, entrar numa outra dinâmica, num novo desafio.
Mas se proponha a nessa semana ter um tempo de consagração, de você se consagrar a Deus, de você santificar a Deus, de você se purificar a Deus. Aquelas lutas mais profundas e conflitos familiares que tem, vá para o altar de sacrifício com isso. Agradeça a Deus que te alinha e vá para o altar de sacrifício. Não fique no meio do caminho. Eu quero te convidar nessa música, nesse louvor, nesse tempo de adoração. Esse é um momento dentro do culto em que nós estamos ali no Santo dos Santos. Você foi preparado em todo o culto, no caminho, para chegar a esse momento e permitir agora que Deus ministre o seu coração. Eu quero te convidar, se você não conseguir fazer isso aí junto à cadeira, venha aqui à frente a orar ao Senhor. Se renda a Ele, entregue o seu coração a Ele. Diga: Senhor, eu quero ter um plano de consagração de vida ao Senhor. Eu quero ter um plano de consagração da minha família. Eu quero ter um plano de consagração da minha profissão, do caminhar do Senhor na minha vida. Senhor Pai, é o Senhor que conhece o nosso coração. Nessa manhã nós nos colocamos diante do Senhor. Obrigado por nos revelar nesse modelo do tabernáculo os teus caminhos. E Senhor, aqui está o nosso coração. Queremos ser ministrados pelo seu falar pessoal.